Olá pessoal, um tema que é sempre motivo de polêmica e dúvidas é a ocupação de áreas de preservação permanente. Afinal de contas, será que as áreas de preservação permanente elas realmente são áreas intocáveis, onde absolutamente nada pode ser feito? Ou será que há exceções? É justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. E para a gente falar de área de preservação permanente, a gente precisa perguntar para a lei. E eu gosto sempre de dizer que para a gente saber o que é uma área de preservação permanente ou qualquer coisa que tenha afetação que venha da legislação ambiental, a gente precisa perguntar para a lei. Então, afinal de contas, primeiro, o que é uma área de preservação permanente? A definição da área de preservação permanente, ela está lá no inciso 2º do artigo 3º da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Então lá ele traz essa definição. Eu vou ler para vocês, vou colocar aqui também na tela. A área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. É isso que é a definição de área de preservação permanente. E lá no artigo 4º da Lei 12.651 de 2012, nós encontramos as mais variadas formas de área de preservação permanentes previstas na nossa legislação, no nosso arcabouço legal. E lá nós vamos encontrar, por exemplo, as áreas de preservação de curso d'água natural, as áreas de preservação de nascentes, as áreas de preservação de topo de morro, as áreas de preservação por declividade e por aí vai. Nós temos uma série de áreas de preservação permanente que não é o foco desse nosso vídeo de hoje. Mas afinal de contas, a pergunta que não quer calar: eu posso intervir na área de preservação permanente ou não? E novamente, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa perguntar para a lei, perguntar para o Código Florestal se é possível ou não. E quando a gente faz isso, ele responde prontamente. Ah, professor Vitor, mas onde é que ele responde? Ele responde lá no artigo 8º. Artigo 8º do Código Florestal da Lei 12.651 é onde nós encontramos as possibilidades, ou seja, as grandes exceções à regra, as exceções que permitem a ocupação de áreas de preservação permanente. Então lá, basicamente, nós temos três formas, ou três hipóteses de ocupação ou de supressão de uma área de preservação permanente. E a primeira hipótese que nós temos de ocupação de uma área de preservação permanente é a utilidade pública, ou seja, obras de utilidade pública. Ah, professor Vitor, mas como é que eu sei se é utilidade pública ou não? A gente vai perguntar para a lei de novo. E quando a gente volta lá na Lei 12.651, lá no artigo 3º, onde ele trata de uma série de definições, nós encontramos lá também a definição de utilidade pública. O que é utilidade pública? Então, lá no inciso 8º, ele define muito bem o que é utilidade pública. Então, basicamente, a utilidade pública são as atividades de segurança nacional e proteção sanitária, as obras de infraestrutura que são destinadas muitas vezes às concessões de serviços públicos de transporte, de sistema viário, inclusive aquele necessário ao parcelamento do solo, tá? As obras de saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como a mineração. A mineração, é isso mesmo, a mineração ela é considerada uma atividade de utilidade pública. Porém, não é toda e qualquer mineração. Nesse caso, a utilidade pública ela não vale para a mineração de extração de areia, argila, saibro e cascalho. No entanto, todas as outras formas de mineração são consideradas utilidade pública. A mineração do ouro, a mineração de diamante, a mineração de nióbio, a mineração de uma série de outras metais e pedras preciosas, eventualmente enquadram como mineração e são sim consideradas de utilidade pública pelo Código Florestal. Não é o Vitor que está dizendo aqui não, eu gosto de dizer que esse é o quadro Pergunte para a Lei. E a gente perguntou para a lei e é isso que ela nos respondeu. Além dessas atividades, outras atividades também são caracterizadas e atividades que possam ser complementadas, porque pode o chefe do Poder Executivo decretar
e é decreto realmente, decretar uma atividade em específico como sendo de utilidade pública, onde então passaria a valer a exceção à regra. A outra hipótese que a gente tem de ocupação de uma área de preservação permanente é as atividades de interesse social. E as atividades de interesse social também estão discriminadas no próprio Código Florestal, também lá no artigo 3º, no inciso 9º. Lá no inciso 9º, a gente consegue ver o que são as atividades de interesse social e lá você consegue verificar que atividades de proteção e integridade da vegetação nativa, né? Ou seja, atividades que visam prevenir ou combater o controle do fogo, controle de erosão, erradicação de espécies invasoras, né? A gente tem as atividades de exploração agroflorestal sustentável, também praticada por pequena propriedade rural, né? Ou a gente tem também a implantação de infraestrutura destinada a esporte, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre. E também nós vamos encontrar a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda. E ainda temos a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais daquela atividade, entre uma série de outras atividades, incluindo também atividade de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente, ou seja, volta aqui para o interesse social, também algumas atividades de mineração são consideradas de interesse social. Por isso é fundamental que você observe e analise, né, a íntegra desse inciso 9º do artigo 3º do Código Florestal. E a terceira hipótese que nós temos para ocupação ou supressão de vegetação em área de preservação permanente são as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. E elas também estão discriminadas lá no inciso 10 do artigo 3º do Código Florestal. E a gente vai encontrar lá uma série de atividades, como por exemplo, a abertura de pequenas vias de acesso interno. Então, se você está licenciando uma atividade que precisa cruzar algum ribeirão, ou seja, cruzar aquela faixa de preservação permanente para que seja possível o acesso de uma parte da propriedade que hoje está inacessível, isso é possível, isso é considerado baixo impacto ambiental. Além disso, nós vamos ter também a implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo e também a implantação de pequenos atracadouros, ou seja, rampas de lançamento de barco também são consideradas de baixo impacto ambiental. Além da construção de cercas em propriedades, da pesquisa científica, entre uma série de outras atividades. Alguns estados, inclusive, legislam individualmente as suas atividades de baixo impacto ambiental. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente que estabelece outras atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Por isso é importante você também verificar aí no seu estado se há alguma legislação que abra esse leque ou que estabeleça novas atividades caracterizadas como baixo impacto ambiental. Então, por isso é importante você ficar atento na legislação ambiental, porque muitas das dúvidas que nós temos no nosso dia a dia de consultoria ambiental, a gente encontra na legislação ambiental. Então, o artigo 8º é esse cara, né? Então, é para ele que você tem que perguntar quais atividades podem ser executadas ou desenvolvidas dentro das áreas de preservação permanente que sejam legalmente admitidas. E, inclusive, você vai encontrar algumas nuances, por exemplo, né? Regra geral, toda e qualquer atividade de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental pode ser empreendida numa área de preservação permanente. Mas também tem um pequeno detalhe. Se nós estivermos falando de área de preservação permanente em razão de nascentes, a única hipótese é a hipótese de utilidade pública. Da mesma forma, se nós estivermos falando sobre a vegetação protetora de dunas ou as restingas como fixadoras de dunas. Essas áreas, a supressão dessas áreas, desses tipos de área de preservação permanente, ela somente poderá ocorrer em caso de utilidade pública. Nesse caso em específico, interesse social e baixo impacto ambiental não contam. Por isso, pessoal, é sempre importante a gente ler a legislação ambiental e sempre beber da fonte, né? Uma coisa que eu sempre recomendo para todos os consultores ambientais é que a gente não faça o download de nenhuma lei, é que a gente não faça um PDF de nenhuma lei, principalmente a legislação
federal, porque a legislação federal ela está sempre atualizada no site oficial do Planalto, né? Então lá você consegue encontrar a legislação praticamente em tempo real, né? Ou seja, a partir do momento que ela é publicada, ela vem atualizada para o site do Planalto. Então se você buscar lá a Lei 12.651 de 2012 e você acessar pelo site do Planalto, ela vai estar devidamente atualizada. Então é sempre importante você buscar e beber na fonte, onde de fato a informação está, para que você não tenha aí nenhum problema aí no meio do caminho. E eu sempre gosto de dizer que nós, consultores ambientais, precisamos estar sempre conectados com a legislação ambiental, porque a única coisa capaz de nos dar segurança e tranquilidade no nosso dia a dia é o nosso conhecimento da legislação ambiental. É baseado nele que a gente consegue ter muito mais assertividade, ter muito mais segurança, tanto do ponto de vista profissional, como segurança para os empreendedores, para os clientes da nossa consultoria, né? Seja você um consultor autônomo, seja você um dono de consultoria ambiental, ou seja você um funcionário de uma consultoria ambiental que tem tanta responsabilidade como dono e como um consultor autônomo, porque afinal de contas você, como técnico especializado na sua área, você carrega consigo essa responsabilidade para dentro do licenciamento ambiental. E se você busca construir e produzir um estudo ambiental eficiente, é fundamental que a legislação ambiental esteja muito bem explicada, muito bem apresentada dentro do seu estudo ambiental, né? De nada adianta uma lista de leis que não justifica. Agora vamos pensar hipoteticamente, vamos imaginar que você está lá agora, né, atuando dentro de um processo de licenciamento ambiental, na produção de um estudo ambiental, que é um loteamento, e um loteamento que eventualmente ele é cortado por um curso d'água natural, com as suas devidas APPs muito bem preservadas, né? Mas essa gleba, como um todo, ela vai ser loteada. Obviamente, a área de preservação permanente vai precisar se manter preservada, mas você vai precisar acessar uma outra parte da gleba. Então, se você vai precisar acessar uma outra parte da gleba para que o projeto seja desenvolvido como um todo, é natural que haja necessidade, então, de uma supressão de vegetação em uma área de preservação permanente, né? Porque se tem um curso d'água cortando a propriedade, dividindo ela em dois, e toda a área vai ser objeto de um processo de licenciamento ambiental para a implantação de um loteamento, é natural que vá ser necessário essa supressão, para que se possa fazer o transpasse desse curso d'água através de uma via que vai acessar outros lotes daquele mesmo loteamento. Então, nesse caso, é fundamental que lá no seu estudo ambiental você explique isso. Por que é possível você fazer essa transposição, ocupar e suprimir uma área de preservação permanente de maneira legalmente admitida? Então você pode ir lá argumentar e explicar que para atravessar essa faixa de preservação permanente, esse curso d'água, né, vai ser necessário então a aplicação das exceções previstas no artigo 8º da Lei 12.651, porque essa travessia é caracterizada como uma atividade eventual ou de baixo impacto ambiental pela legislação. Lógico que aqui eu estou sendo bastante simplista, né? Trazendo isso de uma forma muito mais sucinta, mas a ideia aqui é que você explique, né? Não siga 100% muitas vezes de alguns termos de referência, porque isso é comum. Tem estudos mais simplificados que eles não obrigam que você apresente um tópico exclusivo sobre a legislação ambiental. Nesse ponto, eu prefiro sempre e oriento sempre que você peque pelo excesso. É muito melhor que você tenha um tópico lá que trate exclusivamente, nesse caso, por exemplo, de área de preservação permanente e explique, né, por que é legalmente admitida aquela supressão daquela APP para aquele empreendimento. Porque quem vai analisar lá do outro lado do balcão, ou seja, o analista ambiental do órgão ambiental, é fundamental para ele receber essa informação. Porque caso contrário ele pode ficar com alguma dúvida. A gente sabe que nem sempre o técnico lá do órgão ambiental ele conhece 100% da legislação ambiental, até porque isso é impensável, e como são inúmeras possibilidades, é possível que ele nunca tenha visto um caso como esse. Então cabe a gente, a nós, a você, consultor ambiental, esclarecer essa questão dentro do estudo ambiental para que ele fique muito mais
eficiente. A eficiência aqui significa entregar a informação adequada para que a análise seja mais célere, mais ágil, mais segura e você tenha uma devolutiva do órgão ambiental também de forma muito mais célere, muito mais ágil e tenha uma licença ambiental também de maneira muito mais rápida, porque afinal de contas é isso que o empreendedor quer. O empreendedor ele quer agilidade, o empreendedor quer eficiência do consultor ambiental. Caso contrário, ele vai acabar procurando alguém que entregue essa eficiência para ele. E é por isso que é algo que eu sempre defendo, que a gente tem que produzir estudos ambientais eficientes, porque quanto mais eficientes forem os nossos estudos ambientais, mais segurança nós teremos, segurança técnica, mais segurança terá o empreendedor e mais segurança também nós entregamos ao órgão ambiental que analisa, porque quanto mais bem feito, mais eficiente o estudo ambiental, mais tranquilidade se tem na análise. E isso é algo que eu vivenciei na prática, né, como dirigente de um órgão ambiental, onde eu via isso acontecer no meu dia a dia. Estudos ambientais ineficientes voltavam com pedidos inúmeros de complementação e, consequentemente, a licença demorava bastante para sair. Por outro lado, estudos ambientais que apresentavam-se eficientes, muito bem escritos, né, muito coerentes, com uma lógica, com aplicação adequada da legislação ambiental, esclarecendo os pontos conflituosos eventualmente ali identificados, eles não voltavam com ofícios de complementação. Isso significa que a licença ambiental saía muito mais rápido. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu só tenho uma coisa para te pedir: coloca um joinha aqui nesse vídeo e encaminhe esse vídeo também para algum colega seu de profissão, porque afinal de contas, quanto mais a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, mais as plataformas entregam e com isso o conhecimento chega muito mais longe. Eu, há 15 anos atrás, não tinha essa possibilidade de ter esse tipo de conteúdo assim tão disponível. Então, eu acho que é fundamental, né, agora que a gente tem, que felizmente essas plataformas nos permitiram isso, que a gente possa dispersar esse conhecimento e chegar esse conhecimento do licenciamento ambiental a muitos outros lugares, porque talvez chegue em alguém que está começando e que essa informação vá poder, de alguma maneira, auxiliar a vida profissional dessa pessoa. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.